Às vezes, quando a gente olha para uma jornada como a de Elias, a gente geralmente nos é apontado só os fatos heróicos, históricos, maravilhosos, né? E não é nos apontado os momentos de fraqueza. A Bíblia nunca nos esconde momento de fraqueza nenhuma, porque ela está lidando com homens, com pessoas, seres humanos, como qualquer um de nós, né? E sempre a palavra de Deus quer nos mostrar que não há diferença entre nós, não há diferença entre aqueles do passado, nós e as pessoas do futuro. Todos nós dependemos de Deus, da graça de Deus e do poder de Deus. E nós só precisamos fazer essas jornadas juntos. E na vida de Elias não é diferente. Ele era um homem simples a começo, né? Um homem modesto, vindo de uma região modesta, porque a região naquela época, muito mais do que hoje, caracterizava uma pessoa. A região, o nome familiar, né? E você vê ali, né? Elias não tem família aqui. Você vê que a região de Elias não é conhecida, quer dizer, então Deus, Ele nos olha, né? Não aquilo que somos, mas aquilo que Ele quer fazer em nós, ou através de nós. Ele tem esperança na nossa vida, Ele tem esperança no nosso casamento, nas nossas relações. E eu glorifico a Deus por isso, porque às vezes eu não tenho, mas Ele tem. Às vezes eu estou desanimado, mas Ele nunca está desanimado a me ajudar. E a forma dele operar isso na minha vida, ou me alertar, ou me mostrar, ou me ajudar, é colocando pessoas ao meu lado, colocando anjos ao meu lado. Veja, Elias foi uma pessoa como nós já vimos, e nós só estamos no começo da história dele. Se você achou que aquilo foi tremendo, que você já conhecia milagre, imagina a carruagem de fogo. Eu fico, cara, uma coisa muito doida, muito biruta, não dá nem para... Calma, aconteceu, tá lá, né? Quer dizer, é um fato, né? Quer dizer, mas assim, imagina o que esse cara viveu, o que ele experimentou no decorrer da vida dele. Mas mesmo assim, ele não deixava de ser um homem simples, um homem comum, um homem como qualquer um de nós aqui. E a ideia de falar como qualquer um de nós não é nos menosprezar ou menosprezar a ele, mas é nos colocar no mesmo patamar como Deus nos olha, seres humanos, que dependem da graça e do poder dele para sobreviver. E existem momentos em que, na sua jornada enquanto homem, enquanto líder, enquanto aquele que tem a iniciativa de honrar a Deus e decidir, que você está cansado, que você está desgastado, que você está meio desanimado, que às vezes você se vê com tantas coisas que você está precisando ter iniciativas e decidir, que você fala, cara, eu não vou aguentar, eu não vou suportar todo esse peso, né? Lembra que na primeira experiência de Elias, Deus mandou que ele fosse ali se esconder. A palavra esconder ali, no hebraico, não quer dizer esconder como já vai se esconder para ninguém te ver, né? Mas a ideia era se resguardar. A ideia é ficar em segredo. A origem tem a ver com esse sentido de vai se preservar. E foram 3 anos em que Elias, naquele momento de seminário, porque foi o único seminário que Elias fez, né? O único curso de teologia que Elias fez foi aquele Paulo, né? Paulo teve esse momento na vida dele, né? E esse momento Elias foi, descansou, se refez, tal, para uma nova jornada. Aí aconteceu essa nova jornada e o grande milagre, e a grande coisa, e ele se esgota, né? Ele é um homem, é um ser humano, não é Deus, não é, ele está ali enquanto homem comum, se esgota. E da mesma forma, Deus o retira dali, preserva a vida dele, guarda, consola. Então, ele tem uma relação com Deus, não só de fazer a vontade de Deus, mas ser provido por Deus, ajudado por Deus, guardado por Deus, alimentado por Deus de uma forma sobrenatural. Mas existem momentos que Deus faz diferente. Existem momentos que Deus coloca outras pessoas na sua vida para essa jornada. Quer dizer que eu não posso fazer essa jornada sozinho, porque ninguém aguenta. Você vê os próprios discípulos de Jesus, eles não faziam jornada sozinhos, sempre era com alguém, é o que nós chamamos de discipulado. Então eles sempre estavam com outra pessoa, sempre com outro discípulo, com outro apóstolo, quer dizer, eles andavam em duplas, eles andavam em grupos pequenos, eles andavam em comunidades como a nossa aqui, mas eles nunca se isolavam, porque existem momentos que você precisa do outro. Existe um momento que você precisa de alguém físico, não só de Deus sobrenatural, não só de Deus maravilhoso, mas você precisa de uma carne e osso.
que você possa sentir, falar, conversar, sentir apoiado e, sabe, nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes, nós somos Deus, né, é suficiente em nós, não nós nos sustentamos, ninguém é. Eu já conheci homens e mulheres poderosos, né, políticos, gente rica, que na intimidade eram extremamente frágeis, pessoas frágeis. Você fala, meu Deus do céu, dá aparência que é um canhão, né? Dá aparência que é um... Aí você vai na intimidade e fala, meu Deus do céu, que fragilidade, né? Que fragilidade. Então nós precisamos entender que nessa jornada de ser esse homem de honra, esse homem de valor, eu não faço sozinho, eu faço com um companheiro, eu faço com outra pessoa. Isso é providência de Deus? Sem dúvida é providência de Deus. Mas Deus não pode mandar o passarinho? Às vezes eu gostaria, manda o passarinho, Deus. Dou até algumas ideias para Deus, manda o passarinho, manda... Mas Ele não manda. Mas Ele manda uma pessoa na sua vida, para que Ele possa interagir. Não uma pessoa perfeita, não uma pessoa santa, não um profeta. Às vezes um cara da roça, que nem no meu caso, na sua vida, para que possa ser esse companheiro de jornada sua. Então, se você pensa em levar a sua vida sozinha, você está enganado. Se você pensa que você tem domínio sobre todas as coisas, você está enganado. O diabo está te enganando. Porque nós precisamos uns dos outros nessa jornada. Um homem precisa de um outro homem, no sentido de se identificar, se espelhar, orar, ajudar mutuamente, para que possamos estar fazendo e honrando a Deus. E assim nós nos sustentamos. Tem hora que nós precisamos de passarinho. Tem hora que nem aconteceu na vida de Elias, nós precisamos de anjos. Tem hora que eu preciso da labareda do céu. Mas tem hora que eu preciso de um indivíduo. Quantos de vocês já não oraram e falaram, Deus, eu preciso de um amigo. Um amigo, Deus. Que eu possa ser eu mesmo, que eu possa falar do pau que eu dei com a minha esposa, né, ou do aperreio que eu dei com meus filhos, ou do problema que eu estou tendo na empresa, ou, sabe, eu preciso de um amigo, eu não tenho. Sabe por que você não tem? Você gostaria de saber, né? Você sabe por que você não tem? Ou você tem? Sabe por que você não tem? Porque você não é amigo de ninguém. Alguém só não tem amigo porque não é amigo de ninguém. Mas quando você começa a ser amigo de alguém, alguém, necessariamente não é essa pessoa, uma outra pessoa, essa pessoa vai ser seu amigo. Porque o canal de amizade, de relacionamento está aberto. Mas enquanto você não for amigo de alguém, ninguém vai ser seu amigo. Porque é um canal, é uma via de mão dupla. E ela não começa com o outro, começa com você. Buscando o outro. Buscando o outro onde está e fala, cara, eu preciso de ajuda. Você pode orar por mim? Posso falar um negócio, segredo para você que ninguém sabe? Cara, eu estou uma perrenha aqui danado. Sabe, e quando você busca isso, Deus usa as pessoas como anjos. Usou na vida de inúmeros heróis da fé. Homens que deviam aguentar tudo sozinhos, não aguentavam. Eles precisavam de alguém. Eles precisavam de um indivíduo, uma pessoa, para que eles pudessem se relacionar e nessa relação trouxesse maturidade à sua hombridade, à sua honra e ao seu valor. Então a sua jornada não pode ser isolada. Se você acha que você dá conta, você imagina que está dando conta, mas está entrando num buraco. Se você acha que você tem domínio, você não tem domínio nenhum, você imagina, porque o diabo trabalha na ideia de imaginação, eu sou autossuficiente. Agora, se você depende de Deus, você depende do pássaro, você depende do anjo, você depende da viúva, você depende de um amigo. E eu falo para vocês, de coração aberto, como é difícil encontrar um amigo. Porque é difícil eu fazer um amigo. Querer ser amigo de alguém. Eu já tenho meus problemas, ficar ouvindo o problema dos outros. Eu já tenho meus abacaxi, não vou ter que aguentar abacaxi do outro. Porque se nós não nos ajudarmos mutuamente, nós não vamos para lugar nenhum. E eles estavam num momento assim. Elias tinha feito coisas tremendas e ia fazer mais ainda, mas sozinho ele não ia fazer, ele precisava de um amigo. Elias ia fazer coisas mais maravilhosas, mais poderosas, influências tremendas, mas não era uma jornada sozinha. Ele precisava de alguém, porque ele já teve
pássaro, ele já teve anjo e agora ele precisava de uma pessoa. Nós vamos conhecer essa pessoa, que vocês já sabem naturalmente quem é. Mas vocês não entendem que essa pessoa entrou para que Elias fosse amigo dele e ele fosse amigo de Elias. Não é só mais um personagem que vai se tornar um profeta, mas é alguém que vem de uma relação, para ter relacionamento com Elias. Então está em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 15, e você vai ver Elias cansado, e exausto, e precisando de um descanso, precisando de um alento, precisando de uma ajuda, precisando de alguém. Poxa, mas ele já não tinha Deus? Tinha. Ele não tinha os pássaros? Tinha. Não tinha anjo? Tinha, mas ele precisava de uma pessoa. Então veja, versículo 15 do capítulo 19. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeiel, filho de Nenzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Interessante que Deus monta uma estratégia de uma renovação, de uma reestruturação de tudo aquilo que Elias estava fazendo e realizando. E ele reestrutura politicamente, de uma forma de governo. Mas Deus se preocupa com Elias. Quando ele fala assim, olha, vai também, vai e unja Eliseu de Safate e de Abel-Meolá para suceder a você como profeta. A palavra suceder como profeta não quer dizer só substituir, mas suceder quer dizer caminhar com você para profeta. Quer dizer, andar com você para profeta. Porque Eliseu não era profeta. O que Eliseu era? Está nos versículos 19 em diante. Ele era o quê? Fazendeiro. Cortador de terra. Plantador. Ele não era um profeta. Era um homem como Eliseu, um homem comum. E Deus fala, mas esse cara aí, você vai andar junto com ele, para ele ser como você nessa jornada. E ele pode até te substituir. E Deus dá o apontamento para quem ele deve trabalhar, com quem ele deve se relacionar. E a experiência de Eliseu é tremenda, porque você vê que ele pega o seu gado, ele pega o seu arado, parece que era do Rio Grande do Sul, faz um grande churrasco, convida os amigos, mata tudo, e começa a seguir Elias e ajudar Elias na sua jornada. Elias, a primórdio, não dá muita bola para ele, Ele sabe que ele tem um propósito, e ele tem que caminhar juntos, e eles andam juntos e caminham juntos essa jornada, realizando tudo isso aí. Então o versículo 19 diz assim, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 aparelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Lançou sua capa sobre ele não é nada sobrenatural. Lançou sua capa quer dizer meu protegido, companheiro. Lançar a capa aqui nesse momento não quer dizer meu substituto, como vai ser posteriormente, mas quer dizer vamos andar juntos. Estamos juntos, porque a capa representava proteção, representava um status, representava o que de valor ele podia ter pessoal. Elias divide com Eliseu a sua capa. Ele divide o que de valor ele tem, o que é importante para ele, para uma jornada, para uma vida, por um momento. Então nós vamos orar a Deus e falar assim, Senhor, quem é o meu Eliseu? Quem é a pessoa que o Senhor quer que eu jogue a capa sobre ele, para que ele seja protegido, para que ele tenha os benefícios que eu tenho, para que ele possa fazer essa jornada comigo?
Porque isso não só eu vou beneficiá-lo, mas com certeza ele vai me beneficiar com a sua juventude, com a sua força, com o seu companheirismo. Foi o que Josué representou para Moisés. Moisés já estava no fim de sua vida, mas só que Moisés já tinha andado com Josué bons anos, jogado simbolicamente a sua capa sobre Josué, aquele que seria o seu companheiro e que depois viria até substituí-lo na sua honra. Será que nós temos procurado pessoas em que nós possamos compartilhar os nossos bens, compartilhar as nossas seguranças, compartilhar o nosso lar, compartilhar a nossa vida, de tal forma que aquela pessoa se sinta segura e confortável para se desenvolver, porque é aí que Eliseu vai se desenvolvendo para se tornar um profeta? Será que nós estamos cobrindo alguém? Para que esse alguém também nos cubra, porque foi o que Deus estava preocupado também, que cobrisse Elias, mas que também cobrisse o seu auxiliar, o seu discípulo. Então é quase uma relação de mentor e mentoreado, discípulo e discipulado. Será que nós estamos jogando a nossa capa sobre alguém que necessariamente não venha nos substituir, mas que venha ser protegido por nós e de alguma forma nos proteja e nos motive? Essa palavra de pôr a capa é essa atitude de estender parte de você mesmo àquela pessoa. A amizade começa assim, começa em Deus te dando a ordem, é uma ordem, nós temos que obedecer. Cara, mas não é tão fácil, não é simples, mas é uma ordem, porque você precisa e alguém precisa. E a amizade não começa por causa do outro, começa por causa de você. Se você está esperando o outro, vai ficar sentado esperando. Mas de repente o outro, né, é o Elias e vai me procurar, né? Não vai acontecer. Só vai acontecer se você estiver pronto para que isso aconteça. Então, quando eu olho para essa passagem e vejo assim, talvez Elias não tinha ideia e Eliseu também não tinha ideia do que representaria essa amizade, o que essa amizade se daria. Mas ela se deu um grande discipulado por um outro homem de honra. E é difícil dizer quem foi maior, Elias ou Eliseu, porque ambos eram homens de Deus, homens honrados por Deus, pessoas de Deus. E a vida com Deus é nessa preocupação de nós estarmos jogando a capa um no outro. E como foi importante para Elias, Eliseu ser essa pessoa dedicada à amizade, tanto que o cara queimou, fez churrasco, tudo para seguir a Elias. Eliseu foi um jovem pronto, um jovem desejoso, um jovem talvez que não tivesse ideia onde estava se metendo, né? Mas Elias sabia o que estava fazendo. Ele queria cobrir alguém, abençoar alguém, proteger alguém. E fazendo isso, ele está fazendo a si mesmo. E é a maneira de Deus interagir entre nós. Às vezes você fala, mas eu estou fazendo isso com a minha esposa, com meus filhos. Não é a mesma coisa, porque isso é obrigação. Fazer com o outro é que nem Jesus fala, olha, resumindo os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o próximo ali não quer dizer esposa e filhos. O próximo quer dizer o samaritano, o caído, o que, sabe, não é o rico, não é o famoso, não é o enfermo que o samaritano vai lá e ajuda. Sabe, é alguém que precise de você e que você possa jogar. Alguém que não tem a capa e que você põe a capa dele por uma jornada. E depois ele vai te ajudar e vai ser esse companheiro. Eu creio que à medida da caminhada dos dois, Eliseu aprendeu com Elias o que Elias fazia. Nossa, esse homem é brincalhão. Nossa, esse homem é sério. Esse homem é honrado. Ele faz milagres, as coisas. E ele foi se empolgando, né, com a dinâmica da vida, e ele quis ser como aquele homem. Então ele falou, quando você for, a capa é minha. Quando você vai, deixa para mim essa capa aqui. Porque ele queria continuar aquilo que Elias era. Ele queria dar continuidade. O que é? Fazer o ministério Elias? Não, fazer o ministério de Deus.
fazer a vontade de Deus. Era isso que Elias fazia, é isso que Eliseu estava desejoso de fazer. Desses dois homens juntos, nesse companheirismo de ministério, de desenvolvimento de vida, porque não é dois pastores que se reuniram, não, dois indivíduos, dois roceiros, um que já estava crescendo no Senhor e o outro que estava começando a aprender, e ele fez amizade com e um começou a ajudar o outro nessa jornada de vida. Elias pôde fazer grandes coisas, porque Eliseu estava junto com ele, assistindo a ele, ajudando ele nessa jornada. Nós precisamos de auxiliares, de discípulos, de amigos. Mas é como eu disse, eles só irão aparecer se eu aparecer para alguém, se eu for para alguém. E necessariamente aquela pessoa não vai ser a mesma pessoa que vai fazer com você. Que vai, você jogou a capa em mim, eu jogo a capa em você. Aí não tem graça nenhuma. Você tem que jogar a capa para alguém que não tem nada. E lembra, Eliseu, naquele momento não tinha mais nada. Ele tinha deixado os bois, tinha deixado o ferramental dele, tinha deixado a família. Ele era desprovido. E Elias chega para ele: você não é mais desprovido, você está debaixo da minha capa. E aquele homem, Elias e Eliseu começou a sentir a dinâmica de andar com Deus e ser de Deus, e depois ele quis ser e imitar aquela pessoa. Então, essa nossa palavra aí, baseada na palavra de Deus, na experiência do próprio Elias, a gente vê que não é uma jornada sozinha. Ela começa sozinha, mas de repente vem pássaros, de repente vem anjos e de repente vem amigos. Não são muitos. Elias não teve vários Eliseus. Elias teve só um Eliseu. Teve outras pessoas que ajudaram ele, a própria viúva, Obadias, outras pessoas. No decorrer da história você vai vendo tudo isso, mas assim, não é uma jornada de se fazer sozinho, é uma jornada de nós fazermos com um companheiro. E eu creio que essa reunião aqui é uma prova disso. Quando você se dispõe a vir aqui, fala assim: cara, eu preciso de você e você precisa de mim. É uma coisa que não dá para a gente andar sozinhos. E isso é bom, isso é sadio. A palavra sadio vem de, cheio do Espírito, santidade. Quando você se dispõe a isso, você está se dispondo a falar assim: eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros nessa nossa jornada como homens de honra. E eu não tenho dúvida, e eu tenho muita certeza que nessa jornada você já cresceu muito e vai crescer muito mais ainda, mas principalmente se você pegar a tua capa agora e jogar sobre a pessoa que está ao seu lado. Pegar a sua capa agora e jogar sobre um jovem da igreja. Sabe, eu era um jovem na igreja de 18, 19 anos que não tinha capa em casa. Meus pais não me cobriram, só me cobriram financeiramente, mas não me cobriram de outras maneiras. Cheguei na igreja, nós não tínhamos esse costume, mas um jovem veio e falou: olha, eu vou te cobrir. Esse jovem era mais pobre que eu, esse jovem era mais simples do que eu, tinha uma família mais desestruturada que a minha, mas esse jovem chegou e jogou a capa sobre mim. Vamos estudar a Bíblia junto, vamos orar, vamos conversar, vamos sair juntos. E aquele jovem me discipulou. Hoje ele é pastor, eu sou pastor também. E ele é minha inspiração. E eu recordo dele com momentos memoráveis na minha vida, de anjo, de Deus falar através dele, porque ele jogou a capa dele sobre mim. Outra pessoa que jogou a capa dele sobre mim foi meu próprio sogro. Não porque ele estava interessado que eu casasse com a filha dele, mas assim, o exemplo, a dedicação que aquele homem tinha como diácono, de servir a igreja, servir aos pastores, servir aos missionários. Eu nunca vi um homem tão generoso financeiramente e de tempo quanto ele. Ele ganhava muito dinheiro, mas não era um benefício próprio. Ele tinha seu benefício próprio, mas ele dividia com pastores, missionários, líderes. E eu tive o privilégio de estar com ele nessa jornada. Por muitos anos, namorando a filha dele, lógico, Outros interesses estavam envolvidos nisso. Mas assim, andando com ele, Deus me deu a capa dele. E hoje eu gosto de ser generoso, apesar de não ter tido esse exemplo em casa.
Hoje eu gosto de abrir a minha casa, apesar de não ter tido esse exemplo em casa. Mas a capa do meu sogro, em outros valores e outras virtudes, os defeitos não, né, gente? Mas assim, as virtudes dele me seguem até hoje.